Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias desta terça-feira, 29 de dezembro. Marion, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Confiram agora os destaques desta edição. Anvisa aprova o uso da primeira vacina contra a dengue no Brasil. O governo pretende pagar pedaladas fiscais ainda este ano. Caminhões são proibidos de circular em estradas nos feriados brasileiros. Atentado suicida mata mais de 20 pessoas no Paquistão. Organização Mundial da Saúde declara fim do ebola na Guiné. E numa série de reportagens no balneário turístico em Bonito, no Mato Grosso do Sul, vamos visitar a Gruta do Lago Azul. O ano chegou ao fim. A reforma administrativa anunciada em outubro pela presidente Dilma Rousseff, com reduções de salários de ministérios, de secretarias especiais e de cargos comissionados, deixou a desejar. Pois é, e dos mais de 50 compromissos assumidos durante a campanha, apenas 6 foram cumpridos. Pressionada a cobrir o rombo das contas públicas, a presidente prometeu cortar ministérios e reduzir o número de cargos de confiança. Mas até agora, dos 3.000 cargos que seriam extintos, apenas 346 foram efetivamente cortados. Das 30 secretarias, só 7 deixaram de existir. Dilma, o vice Michel Temer e os ministros teriam seus salários reduzidos de R$ 30.934 para R$ 27.841. E isso também ainda não aconteceu. A previsão do governo era economizar com esses cortes R$ 200 milhões. O montante alcançado até agora foi de pouco mais de 16 milhões. O governo federal pode pagar ainda este ano o valor referente às pedaladas fiscais. A informação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional. O pagamento das chamadas pedaladas fiscais é limitado a 57 bilhões de reais. Se essa dívida for quitada, o resultado negativo das contas do governo pode subir para até 119 bilhões e 900 milhões de reais. A União dependia da revisão da meta para não descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A informação da intenção de quitar as dívidas foi divulgada após o anúncio de que as contas do governo em novembro tiveram um desempenho muito ruim. Por conta das dificuldades enfrentadas com as contas públicas neste ano, o governo apresentou uma proposta de alteração da meta fiscal. No início deste mês, o Legislativo aprovou o substitutivo do projeto de lei que reduz a meta fiscal de 2015. A mudança permite que o governo encerre o ano com um déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo o Tesouro Nacional, até o momento, o déficit é de 54 bilhões das contas do governo, acima do resultado autorizado. Mas como dezembro é um mês de superávites primários, a expectativa é de uma reversão para chegar à meta final. E olha só, 10 governadores apresentaram uma agenda ao governo federal com reivindicações para superar a crise econômica dos estados. Um dos destaques foi o pedido de autorização para que possam cobrar dos planos de saúde o uso da rede pública por usuários do sistema privado. Os governadores se encontraram em Brasília com o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Entre os governantes estaduais que participaram da audiência estava o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ele chegou a decretar situação de emergência no sistema de saúde fluminense. Entre os pedidos que fizeram à União, eles reivindicaram alterações de regras para que possam cobrar das operadoras de planos de saúde o pagamento pelo uso da rede pública por usuários do sistema privado. Outro ponto tratado com o ministro foi o pedido para que o governo federal volte a autorizar operações de crédito pelos estados para contrair empréstimos com bancos internacionais. Os governadores também solicitaram a criação de um fundo garantidor para que os estados e municípios possam firmar parcerias público-privadas. Outra reivindicação importante feita ao ministro foi em relação à dívida dos estados.
O Congresso Nacional aprovou uma nova lei que autoriza a redução dos juros cobrados pela União sobre as dívidas dos estados e municípios, mas o assunto ainda precisa de regulamentação do governo federal. O ministro Nelson Barbosa prometeu que o assunto será resolvido já em janeiro. A inflação do aluguel subiu menos neste mês de dezembro, mas no ano o índice ainda acumula alta. O Índice Geral de Preços Mercado, usado nos cálculos dos contratos de aluguéis, perdeu força neste mês. Passou de 1,52% em novembro para 0,49% em dezembro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a menor alta foi influenciada pelos preços no atacado, que também subiram menos. Passaram de 1,93% em novembro para 0,39% em dezembro. Entre os produtos que contribuíram para o resultado estão alimentos in natura, minério de ferro, bovinos e soja em grãos. No ano, o indicador acumula avanço de 10,54%. A primeira vacina contra a dengue no mundo foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o Ministério da Saúde ainda vai estudar o fornecimento pelo SUS. Depois de 70 anos de estudo, a medicina conseguiu descobrir a vacina contra a dengue. México e Filipinas já vendem o imunizante, que no Brasil provavelmente vai ser vendido a partir de março de 2016. Em 2015 foram confirmados 1.400.000 casos de dengue no Brasil. 800 pessoas morreram por causa da doença. É preciso muito cuidado. O mosquito que não escolhe classe social pode sair infectando muita gente por aí. É um mosquito democrático, não escolhe classe social, não escolhe faixa etária. Agora, a região geográfica, ele escolhe um pouquinho. Aqui no Brasil, quase que não, porque nós temos o mosquito distribuído em praticamente todo o país, menos talvez Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas é um mosquito que está presente em mais de 128 países no mundo, em geral em áreas tropicais, em regiões subtropicais. A vacina contra a dengue pode ser tomada também por quem já tem a doença. 3 doses vão ser oferecidas de 6 em 6 meses. Quem por algum motivo se esquecer de tomar as outras doses e quiser recebê-las depois de um ano, pode sim. O mosquito da dengue também transmite a febre amarela. Para essa doença já existe vacina. Agora, para chikungunya e zika, testes vão começar a ser feitos. O chikungunya é uma doença que chegou mais recentemente, ainda não tem nenhuma vacina, não era um grande problema de saúde pública. Talvez no futuro tenhamos que pensar em desenvolver uma vacina, assim como o Zika vírus, que foi uma surpresa muito desagradável este ano, chegou como uma doença talvez leve, era praticamente desconhecida, conhecíamos alguns casos lá na África e na Ásia, e de repente aparece esse problema da microcefalia, da associação com Guillain-Barré. Então, para essas outras doenças, elas são aparentadas, mas a proteção não deve ocorrer. Aliás, a própria dengue, eu quando sou infectada por um vírus, não estou protegida contra outro sorotipo do mesmo vírus. Então é bastante complexo essa família dos flavivírus. De acordo com o laboratório que fabrica o remédio, não existe um preço para a venda da vacina. O que se sabe é o interesse de 500 empresas de São Paulo na comercialização do medicamento. Os caminhões não vão poder mais circular em estradas federais de pista simples durante os feriados do país. E a mudança já vale a partir das 4 horas da tarde do dia 31 de dezembro. O aumento do fluxo de caminhões durante os feriados fez a Polícia Rodoviária Federal proibir o tráfego desses veículos em rodovias federais. A medida vale para os horários de maior movimento nas estradas por conta dos feriados nacionais. O descumprimento da proibição é tratado como infração e gera multa, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Rodoviária explicou que a mudança não deve prejudicar o trabalho do caminhoneiro, já que vale apenas por algumas horas do feriado. A lei que regulamenta a jornada de trabalho aos motoristas estipula folga mínima de 11 horas consecutivas a cada 24 horas. A medida é válida para o caminhão do tipo cegonha para o portador de autorização especial e bitrem.
E veja a seguir: atentado suicida deixa mais de 20 mortos no Paquistão. E ainda você vai ver a primeira reportagem da série especial em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta para falar do tempo. O verão no Brasil, no hemisfério sul, começou há uma semana, mas com o fenômeno El Niño intenso, a previsão dos meteorologistas é de uma estação chuvosa, além de temperaturas mais baixas que nos últimos anos. Vamos dar um giro pelo país e conferir agora o clima em algumas cidades, começando hoje pela região Nordeste. Podemos ver na imagem ao fundo o Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Muitas nuvens no céu da capital potiguara, onde há previsão de chuvas à tarde e à noite. Faz 26 graus e a máxima é de 28. Do Nordeste para o Sudeste, de olho em Belo Horizonte. Este é o cruzamento entre a Avenida Olegário Maciel e a Rua dos Tupinambás. O sol agora faz sol entre nuvens no céu da capital mineira, que tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 25 graus e a máxima pode chegar aos 29. Ainda no Sudeste, vamos para São Paulo. Esta aí é a Avenida Paulista. Não há registros de lentidão, de acordo com a CET. Chove fraco em pontos isolados da capital e deve continuar assim ao longo de todo o dia e a noite. Faz 23 graus e a máxima é de 26. Sudeste para a região sul, de olho em Curitiba, olha só na imagem a Praça Generoso Marques. O sol aparece tímido entre tantas nuvens. Já choveu pela manhã na capital do Paraná, que deve seguir com um dia chuvoso e mais chuva ainda à noite. Faz 21 graus e a máxima não deve passar dos 26. Fechando nosso giro, mais uma praia. Na imagem você vê aí Bombinhas, no litoral catarinense. Sol entre muitas nuvens e ventos fortes por lá, viu? Deve chover fraco à tarde e à noite. Faz 26 graus, que é a máxima prevista para esta terça-feira. E hoje pode ser o último dia de uso do volume morto no sistema Cantareira. O nível subiu mais um pouco e está perto de acabar com a utilização da reserva técnica. O nível de água chegou a 29% e faltam apenas 0,4 ponto percentual para atingir a marca tão esperada. As chuvas e a economia da população contribuíram para a recuperação em um menor período. No total do mês, as represas receberam 252,8 milímetros de chuva. Este volume foi maior do que a média registrada para o mês, que é de 219,4 milímetros. O sistema, que abastece 5.300.000 pessoas, vive uma crise hídrica que se arrasta há quase 2 anos. O sistema Cantareira teve o dobro de chuva nesta primavera em relação à mesma estação do ano passado, o que ajudou na recuperação do volume. O manancial recebeu 527,2 milímetros de chuva no período, maior marca dos últimos 6 anos. Um homem-bomba atacou o escritório do governo no Paquistão e matou pelo menos 21 pessoas. Mais de 70 estão feridas. Um homem-bomba realizou um ataque ao escritório do governo no Paquistão, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo mais de 70. Entre elas, 28 estão em estado grave, segundo as autoridades. Uma facção do Talibã paquistanês assumiu a responsabilidade pelo ataque a uma agência da Autoridade de Banco de Dados e Registro Nacional que emite documentos do governo na cidade de Mardan. O homem estava em uma motocicleta e carregava um explosivo que atingiu o local. E olha só, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a Guiné está livre do vírus que causa o ebola. A doença, que provoca febre hemorrágica, causou a morte de mais de 11 mil pessoas na África desde 2013.
O anúncio foi feito pela Organização Mundial de Saúde. Guiné, um dos países mais pobres da África, está oficialmente livre do vírus que causa o ebola. A febre hemorrágica pode provocar várias sequelas, que incluem artrite, problemas auditivos e de visão, que podem chegar até a cegueira. Em muitos casos, a doença leva à morte do infectado. A febre hemorrágica do ebola deixou mais de 11.300 mortos, entre cerca de 29 mil casos registrados desde dezembro de 2013, dos quais mais de 99% em 3 países africanos: Guiné, Serra Leoa e Libéria. O presidente Barack Obama e a candidata democrata a sucedê-lo no cargo, Hillary Clinton, são as pessoas mais admiradas em 2015 nos Estados Unidos. É o que revela uma pesquisa anual divulgada pelo Instituto Gallup. De acordo com a pesquisa, o homem mais admirado para 17% dos entrevistados é Obama, que ocupa esta posição pela 8ª vez. O estudo foi realizado de 2 a 6 de dezembro com 824 adultos de todo o país. O segundo americano da lista é o pré-candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que neste ano está no centro das atenções com insultos e provocações em sua campanha política. Entre os 10 homens mais admirados também estão o fundador da Microsoft, Bill Gates, e os ex-presidentes americanos George W. Bush e Bill Clinton. Já entre as mulheres, Hillary Clinton, grande favorita para conseguir a indicação do Partido Democrata à Casa Branca, foi a ganhadora pela 20ª vez desde 1993, com 13% dos votos. A segunda americana no ranking é a apresentadora de televisão Oprah Winfrey. A primeira-dama do país, Michelle Obama, também aparece na lista das 10 mulheres mais admiradas. A partir de hoje, nós vamos exibir uma série de reportagens gravadas no balneário turístico em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Na primeira reportagem, vamos visitar a Gruta do Lago Azul, um dos passeios mais procurados no paraíso de água cristalina e natureza preservada. Estamos na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Da capital do estado, Campo Grande, são 265 quilômetros para chegar a Bonito, a capital do ecoturismo, um dos destinos mais procurados do centro-oeste brasileiro. Quem vem à cidade deve obrigatoriamente passar em uma agência de turismo local para definir os passeios que vai fazer. Mesmo tendo feito a reserva por telefone ou pela internet, precisa retirar os vouchers ou passaportes que dão acesso a esses locais que se pretende conhecer. Acertamos o nosso roteiro. O agendamento, segundo o atendente, é necessário porque todos os atrativos têm horários de funcionamento e limite no número de visitantes. Em Bonito, no centro comercial se destacam as lojas de artesanato e presentes, além de muitas opções gastronômicas. O município também possui ótima rede hoteleira. Tudo para que o turista usufrua deste paraíso das águas cristalinas e de natureza preservada. O balneário municipal é o espaço onde o Rio Formoso se mostra com toda exuberância, num cenário dos mais encantadores da região. Um ambiente perfeito para o lazer, sem restrições de idade. Muito propício ainda para a contemplação de aves e banhos
em meio aos cardumes de piraputangas, peixes nativos que são maioria neste imenso aquário a céu aberto. Ninguém está aqui só para explorar, só para ver o peixe bonito, mas todo mundo que participa desde o pessoal da lanchonete, o pessoal da portaria, o pessoal daqui, o salva-vida, todo mundo tem a preocupação maior não com a gente, turista, mas com peixe. Peixe, água, limpeza, vegetação. Sensação de liberdade, de natureza, de coisa boa, tudo que a gente não tem nas grandes cidades. Eu ainda não tinha visto, não imaginava que fosse tão bonito como ele realmente é. É como estar no paraíso, não? De todos os atrativos turísticos do município, apenas 2 são considerados públicos. Ficam em áreas da prefeitura e são mantidos pelo poder público. Um deles é o próprio balneário municipal. O outro é o que nós vamos conhecer agora, a Gruta do Lago Azul. Antes de partir, o guia passa algumas instruções e entrega o capacete, item de segurança para este tipo de visitação. É um equipamento que nos protege dentro da gruta, então nós não vamos tirar o capacete lá dentro, só a hora que a gente sair desse ponto aqui, tá? A forma mais segura é a forma lateral, que é esta forma aqui de descer, ó. Vocês podem se ajudar um ao outro, sendo o apoio na frente, estica a mão, deixa a pessoa segurar no ombro e a gente desce. Seguimos por uma trilha até a entrada da gruta. A parte maior da gruta não é a área que nós estamos visitando, mas sim a parte de água, ou seja, que é o Lago Azul. Nós estamos na primeira parada das 5 dentro da gruta. Na segunda nós vamos falar um pouquinho sobre formação geológica. E essa região é composta de calcário. E o calcário ele sofre a ação da água da chuva que dissolve essa rocha e forma as cavidades. Descemos em fila indiana por uma escada de 300 degraus, o equivalente à altura de um prédio de 7 andares. Não chegamos tão próximos e nem sequer podemos tocar a água, mas a sensação de estar diante do principal cartão postal da cidade é a melhor possível. Não tem como não ficar fascinado com as formações rochosas e com o tom azulado do lago que reflete aos nossos olhos. E o que mais impressiona é que a profundidade estimada é de mais de 80 metros e que só uma pequena parte dessa riqueza se descortina para ser contemplada. E esse tom azulado que vocês estão vendo, isso nada mais é do que uma ilusão óptica. Isso é uma refração da luz dentro do lago, do espelho d'água, que reflata junto com o magnésio. Então nós temos essa característica bem azulada do lago. Muito bom, visual fantástico, fora de série. Compensa depois os inúmeros degraus aí para subir. Vale a pena. Recomendo. De fato é muito bonito e ela é realmente azul. E o passeio é cansativo? Cansativo, bastante, mas valeu a pena. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Recomendo. E na reportagem de amanhã nós vamos visitar as cachoeiras de Bonito e você, claro, é nosso convidado. Bom, essa edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, até amanhã.